A sociedade tem buscado alternativas para superar os desafios impostos pela pandemia, especialmente nesse momento crítico economicamente e com a taxa de desemprego bastante elevada. Uma ONG vem desde 2017 desenvolvendo um trabalho que tem como principal objetivo conectar pessoas e ajudar a recolocação no mercado de trabalho. Com o lema Minha História Tem Valor, a ONG Cruzando Histórias tem investido em conexões para ajudar as pessoas que estão sem trabalho. Para entender como funciona esse apoio na prática, eu converso a partir de agora com a Bia Diniz, que é a idealizadora desse projeto, dessa ONG, né? Bia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, eu que agradeço a oportunidade de vir aqui contar um pouquinho sobre como a Cruzando Histórias está ajudando as pessoas que estão enfrentando o desemprego. Obrigada. É uma realidade muito difícil, a gente sabe disso, mas perder o emprego é muito mais do que ficar sem uma fonte de renda, né? Com certeza, eu acho que foi, aliás, foi nessa motivação, assim, nessa busca, né, de entender qual a dor do desempregado que a Cruzando Histórias nasceu. E nasce com essa narrativa mesmo, né? Quais são as histórias por trás do currículo? Quais são os valores das pessoas, né, por trás dos números, dos gráficos, das estatísticas? E foi nessa busca por entender quem são essas pessoas e o que elas estavam sentindo, o que elas estavam buscando, que eu desconstruí essa ideia, né, de que desemprego é só a questão financeira e fui encontrando dores tão mais fortes quanto, né? Inclusive a dor do pertencimento, de você deixar de pertencer a algum lugar, de você perder a sua rotina, de você perder o seu valor social. E aí nasce, né, essa frase que nos acompanha nesses 3 anos, que a minha história tem valor. Porque esse é o legado que a Cruzando Histórias quer deixar na vida dos assistidos, né? Esse empoderamento deles entenderem e eles confiarem que a história deles tem valor. É, porque um currículo, né, uma folha de papel, muitas vezes não reflete o que é aquela pessoa, né, do ponto de vista profissional, o que significa toda a bagagem que ela tem, né? Isso é muito triste, porque eu fico imaginando um departamento de RH recebe milhões de currículos e, assim, está analisando uma folha de papel e não uma pessoa, não alguém, né? Exatamente. Eu sou profissional de RH, né? Então era uma coisa que eu já percebia no meu dia a dia no trabalho, que era receber vários currículos, mas eu sempre tinha aquela curiosidade, tá, é isso aqui, mas quem é essa pessoa? E toda vez que eu ia para a entrevista, eu ia pensando que eu ia conhecer pessoas, que eu ia conhecer histórias. E são essas histórias que nos conectam, né? Que faz a gente gerar conexão e faz o recrutador entender se aquela pessoa é ou não a pessoa certa para aquele time. Tem toda a questão de competências, é necessário ter as competências para a vaga? Com certeza, né? Nunca disse o contrário. Porém, é muito importante saber o que a pessoa traz com ela, quais são as experiências, né? Quais são os valores dela, para ver se realmente faz sentido com a empresa e com o time que ela vai atuar. Quando a gente pensa em recolocação, Bia, como é que o Cruzando Histórias age? Né? Como é que são essas conexões? Como é que as empresas parceiras podem ajudar? Como é que está sendo na prática mesmo? Por muito tempo, eu entendia que conectar pessoas a oportunidades, a vagas, era o principal. Né? Então, eu passei muito tempo da Cruzando Histórias me dedicando a essa conexão de fato. Hoje eu entendo que o trabalho de escuta, acolhimento e de valorização, né, de empoderamento profissional, ele é muito mais efetivo na hora da recolocação do que eu exatamente ficar juntando pessoas com vagas. Então, o que a Cruzando Histórias faz não é um trabalho de agência, não é um trabalho que a gente vai pegar pessoas e vai conectar com empresas. Não é exatamente isso que a gente faz. A gente prepara, né, a gente traz empoderamento emocional, o empoderamento profissional para esses desempregados, né, essas pessoas que estão fora do mercado. E aí sim, essa pessoa preparada, essa pessoa em pé, essa pessoa confiante, ela já tem muito mais facilidade de se conectar ao mercado novamente. Então, o que a gente faz assim é levanta, vem aqui, vamos junto, né? E claro, as vagas que os parceiros disponibilizam para Cruzando Histórias, a gente tem muitas empresas que nos mandam vagas, a gente tem recrutadores na nossa rede que nos disponibilizam vagas. Essas vagas são todas compartilhadas com as pessoas que passam pelos nossos projetos, mas o trabalho de ir lá, né, e batalhar por aquela vaga é da pessoa. A gente acredita e a gente confia que assim é a melhor forma, a pessoa indo atrás. Não tem trabalho de indicação, não tem trabalho de recrutamento de fato. O que a gente faz é deixar essa pessoa confiante, né, para ela ir lá e conquistar aquela vaga. E, claro, vocês dão dicas, orientações, possibilidades de educação financeira, tudo que pode completar essa pessoa para que ela seja
mais forte e esteja mais preparada. E agora, como é que está sendo o Cruzando Histórias? Porque antes vocês se encontravam por um café no bairro de Pinheiros, aqui em São Paulo. Mas agora com a pandemia, como é que vocês estão se virando? Bateu aquele medo inicial, né? Que foi, acabou os encontros. E a Cruzando sempre foi presencial. A gente sempre prezou muito pelo olho no olho, pelo afeto, pela presença mesmo. E aí a pandemia veio para nos desafiar, né? Mas como a gente estava bastante conectado com o nosso público, a gente entendeu que não faria sentido simplesmente parar. Então a gente migrou o nosso atendimento para o digital, né? Para o online. E está sendo surpreendente, assim. A Cruzando Histórias cresceu absurdamente. A gente deixou de ser uma organização que atende só São Paulo e a gente passou a atender o Brasil todo. Inclusive, a gente já fez atendimento de brasileiros que estão fora do país. Então, hoje a gente faz atendimento individual. A gente tem uma rede de voluntários com 115 voluntários, que são orientadores de carreira, são psicólogos, profissionais de RH, gestores de carreiras, que eles fazem atendimento individual e gratuito no online para as pessoas que se inscrevem no site da Cruzando Histórias. Tá ótimo, eu quero agradecer muito a tua participação, parabéns pelo trabalho, pela iniciativa. A gente deixa o site do Cruzando Histórias para as pessoas conhecerem melhor, acessarem, se estiverem precisando, chamarem pela Bia e falar assim, estou precisando de ajuda. Obrigada, Bia, tudo de bom para você. Obrigada, estamos aqui preparados e fortalecidos para receber todas as pessoas que estão, infelizmente, né, passando por essa crise do desemprego.